Olá, amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para o vídeo, um breve, bem breve mesmo, vídeo introdutório para a Epístola aos Colossenses. Você já deve ter visto aqui no canal que eu anunciei que durante o mês de julho nós vamos juntos aprofundar esta carta de São Paulo. Então, deixa eu contar alguns detalhes, em primeiro lugar, de como será o nosso estudo. Todos os dias, a partir do dia 1º de julho, nesta sexta-feira, às 6 horas da manhã, vai sair um vídeo novo no canal, até o dia 24, são 24 dias de vídeo. E esses vídeos são vídeos curtos, contendo estudos de textos da Carta aos Colossenses. Eu vou ler e depois vou explicar. Lembrando que todo dia você vai poder colocar suas dúvidas e ou comentários, e eu vou responder esses comentários no mesmo dia do vídeo que foi lançado naquele dia, tá bom? Se você lançar depois, talvez eu acabe não vendo. Mas, como falei para vocês, esse é um vídeo introdutório, então preciso contar algumas coisas importantes. A comunidade, que recebe a carta, a comunidade dos habitantes, dos colossenses, elas provavelmente não receberam visita de São Paulo, elas não foram criadas diante da evangelização de São Paulo. Na verdade, pelo que se subentende-se pela carta, o nome da pessoa que trabalhou a evangelização nessa comunidade foi Epáfras. Ok? E aí, o povo que vivia nessa localidade era um povo que tinha vindo do paganismo. Eles não eram pessoas que antes de receberem o anúncio de Jesus elas eram judias, mas eram pagãs. Então a gente tem um público que tem alguns costumes, algumas crenças que eram oriundas do paganismo. Paulo, então, vendo essa realidade toda e vendo alguns problemas de heresias que estavam surgindo, ele acaba escrevendo essa carta. Provavelmente, quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso lá em Éfeso. Essa daqui já entra no grupo das últimas cartas de Paulo, não são as primeiras, como a carta aos Gálatas, por exemplo. Ele escreve provavelmente de Éfeso, como eu falei, estando preso. A gente vê, inclusive, dentro da própria carta, que Paulo acaba mencionando questões de que ele está preso. Como é que a carta é distribuída, No capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 13, ou melhor, até o versículo 14, nós vemos a introdução da carta. Paulo diz a quem está escrevendo, depois ele faz uma breve oração de ação de graças, que já contém alguma profundeza teológica. Mas o ponto principal começa a partir do versículo 15, que é onde Paulo começa a desenvolver uma alta teologia sobre a pessoa de Jesus Cristo. Isso porque, como a gente pode começar a perceber, já que o povo era oriundo do paganismo, eles estavam começando a acreditar que Jesus não era Deus encarnado, mas seria mais um profeta, ou talvez até um anjo, mas não o próprio Deus encarnado. Então Paulo começa do versículo 15 do capítulo 1 até o início do capítulo 2, fazendo toda uma profundidade teológica. Para você ter noção de como é que isso foi tão forte, muitas heresias da igreja foram combatidas junto aos versículos aos Colossenses. A gente percebe, por exemplo, o próprio Paulo citando aqui a crença nos anjos como o povo tinha, então a gente vai ter essa oportunidade de conhecer essa realidade também. Do versículo 6 do capítulo 2 até o iniciozinho do capítulo 3, nós vemos o próprio Paulo falando quais eram os erros que aquela comunidade vivia. Então Paulo defende uma teologia, ele cria toda uma doutrina, para depois dizer o que estava acontecendo de errado naquele local. E por fim, ele vai fazer exortações que entram na parte ética. Então ele anuncia quem é a pessoa de Jesus, depois ele diz o que eles estão errados e fala, sabendo que vocês estão errados e sabendo quem é o Cristo, como é que deve ser então a forma de agir de vocês. A carta aos Colossenses, amados irmãos e irmãs, é uma carta profundíssima, como já falei no âmbito teológico, e nós vamos aprofundar muito sobre a pessoa de Jesus. Foca isso na sua cabeça. A gente não vai ver uma carta que fala muito sobre a segunda vinda de Cristo, mas sobre a pessoa de Jesus, e depois que eu entendo quem ele é, como é que deve ser então o meu comportamento. É nesse sentido que a gente vai vendo, Então esses são os temas principais que essa carta acaba perpassando, E aí eu também quero comentar outra coisa para vocês. Como ela não é uma carta inicial, não é como a carta aos Gálatas, que é uma das primeiras, ou Tessalonicenses também, é interessante você entender que muita coisa que Paulo fala aqui já é se compreendendo que outras cartas dele já estavam circulando, por isso que ela tem um nível um pouco mais alto, tá bom? Mas nos nossos estudos a gente vai aprofundar melhor. Mas enfim, conta aí pra mim, está ansioso pro estudo? Quero te dar uma receita, caso você possa. Dá uma lida de cabo a rabo, como diz a história, na carta aos Colossenses inteira. Ela é bem curtinha, só são 4 capítulos. Só assim você vai ter uma primeira noção. E te lembro, às 6 horas da manhã, dia 1º de julho, já vai ao primeiro vídeo, tá bom? Não perca. Que Deus te abençoe.
e até lá.